Agora são 5h09 e olhando aqui pela janela do estúdio, o tempo tá feio, já choveu por aqui, muitas nuvens no céu, ventos e os transtornos continuam em São Paulo. A Maria Cecília Dallau tem informações pra gente. Boa tarde. Oi, Nadédia, boa tarde para você, para a Débora, também para os nossos ouvintes. Mais de 600 mil clientes continuam sem luz na Grande São Paulo, mais de 48 horas depois do vendaval que atingiu a cidade na quarta-feira. Somente a capital conta com quase 500.000 de clientes ainda sem energia elétrica. A FEComércio estima perdas para o comércio e serviços em São Paulo que já chegam aos 2 bilhões de reais. O empresário Bruno Otávio teve uma padaria artesanal no bairro de Mirandópolis, na zona sul da cidade, e alugou um gerador. Ele relata as dificuldades enfrentadas pelos comerciantes da região. Tem uma fábrica de chocolate de uns amigos aqui vizinhos na frente da nossa padaria que disseram para eles que vai voltar só segunda-feira. E se voltar só segunda-feira, aí a gente perde tudo. Tem, por exemplo, outro vizinho também, que é uma doceria famosa aqui. Ele disse que se for voltar segunda-feira, ele declara falência de tanta coisa que ele perdeu. A procura por geradores disparou nos últimos dias, segundo a empresa Tecnogera, que registrou um salto de uma média de 30 a 40 pedidos diários para mais de 2.600, um aumento superior a 6.000%. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, acusou a Enel de mentir sobre o número de equipes nas ruas. A concessionária diz contar com 1.600 equipes, mas o prefeito disse em entrevista à CBN que, segundo o sistema de câmeras da prefeitura, apenas 40 veículos da empresa circularam nesta quinta pela cidade. Nós pegamos os dados das placas dos veículos que a Enel diz que tem, colocamos no Smart Sample e essas placas não aparecem circulando em nenhum local da cidade de São Paulo. Então, é óbvio que seria impossível você ter 1.500 veículos circulando em São Paulo e não ser identificados pelo sistema de Smart Sampling. Estou aqui ao vivo na CBN falando para vocês que não é verdade que a Enel não tem 1.500 equipes atuando aqui na cidade de São Paulo por conta do nosso acompanhamento através do Smart Sampling. O prefeito de Embu das Artes, Hugo Prado, do Republicanos, montou uma barraca em frente ao prédio da concessionária Enel, em São Paulo, para protestar contra a falta de luz. Mais de 20% dos clientes da cidade da região metropolitana da capital continuam sem energia. A CBN ele reclamou das respostas oferecidas pela empresa. E eu já busquei comunicado, ligações telefônicas, videochamadas, reuniões, conferências. As promessas, as alternativas que eles me apresentaram, eles não me cumpriram nada. Eu vou ficar aqui, falei para eles que só saio daqui. Eles já me chamaram para reunião, querem me apresentar um cronograma. Eu falei que eu só saio com uma ação concreta e efetiva da empresa na cidade. Eles mentiram muito para a gente. Há pouco mais de uma hora, toda a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção agora para alagamentos, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura. O órgão destacou que a chuva está chegando acompanhada de raios e ventos e que a população precisa buscar abrigo. Nadédia. Muito obrigada, Maria Cecília Dallau. A gente continua contando com a participação dos ouvintes, muitos nos escrevendo desde segunda, desde terça, para falar dessa situação que a essa altura já está desesperadora, né, Débora? Pois é, e a gente tem uma situação aqui, o prefeito nessa entrevista disse mais cedo que está de mãos atadas, né, que acabou acionando a Enel juridicamente. Mas quem é responsável pelo contrato é o governo federal, porque a Enel é uma concessão federal. A gente está falando de um serviço, uma prestação de serviço chamada de monopólio natural, em que pelos altos investimentos, apenas uma empresa fica responsável pela prestação desse serviço. Nós já tivemos, esse é o terceiro evento grave que nós temos em São Paulo e que a Enel, mais uma vez, não dá conta de atender a população. A gente está falando de gente sem energia elétrica desde terça-feira à noite. Hoje é sexta-feira. Várias pessoas relatando que só vão ter energia restabelecida na segunda. Essa, pelo menos, é a informação da Enel. A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é responsável pela fiscalização desse contrato, é uma agência nacional, notificou a Enel mais uma vez, pediu explicações. O que a ANEEL pode fazer? Multar
e pode começar a dar início a um processo que leva ao cancelamento da concessão. Só que esse é um processo muito longo. No fim das contas, quem decide pela extinção do contrato, depois desse processo da ANEEL, é o próprio governo federal, no caso, o Ministério de Minas e Energias. Só que o contrato da Enel está para vencer em 2028. A empresa tentou antecipar essa renovação de contrato. O governo federal sofreu uma imensa pressão justamente porque já estávamos passando por esses problemas aqui na região metropolitana. Não foi renovado antecipadamente, mas e se for renovado? Porque a Enel também não pagou nenhuma dessas multas que ela recebeu. Exato. No próximo evento extremo climático, nós vamos continuar com o mesmo problema? A cidade vai ficar 5 dias, mais 5 dias, parte da cidade, parte da região metropolitana, mais 5, 6, 7 dias sem energia elétrica? Repetindo o ritual de jogar tudo que tem na geladeira fora, dessa vez no mês do Natal. Muita gente que perdeu tudo que tinha preparado para celebrações de fim de ano. É um fato atípico, é inesperado. Pela terceira vez? E a Enel não é obrigada a pagar os alimentos e não tem pago os alimentos, não tem aceitado os acordos para ressarcir alimentos e medicamentos. E demora para ressarcir os eletrodomésticos que queimam, né? E acaba pagando, mas demora muito. Esses processos levam aí um tempão. Não tem mais condição de continuar do jeito que está.